YouTube, o meu nome é Ricardo Lino e sou viciado em rodas. Bem-vindos a mais um vídeo do canal Em Patins. Hoje vamos fazer algo um bocado diferente do que fizemos aqui neste canal. Há algum tempo atrás fiz um podcast com o Diogo Marreiros, que é um dos melhores patinadores nacionais de sempre. É provavelmente a maior referência da patinagem de velocidade em Portugal. E hoje tenho comigo uma pessoa de uma vertente da patinagem completamente diferente, que também está a dar alguns passos na patinagem de velocidade, mas não é essa a vertente da patinagem pela qual ele é conhecido. Tenho comigo o Emanuel Pimentel, também é conhecido por Switch. Eu vou tratá-lo sempre por Switch, porque é como sempre o tratei e sempre para de tratar. E vou deixar ele se apresentar um pouquinho mais e falar um pouquinho mais sobre ele. Então bora lá, Switch. Tens que falar um bocadinho mais próximo do microfone, só para isto... Desculpa, assim está bom. Vai lá. Então, como já disseste, eu sou o Emanuel, eu vivo no Algarve. Essencialmente, a maior parte dos anos da minha vida foram vividos no Algarve. Apesar de ter passado algum tempo em Lisboa, quando era mais miúdo, e foi por aí que tudo começou. Ok, então espera aí. Para quem estiver a ver isto e não sabe o que é o tudo começou, é assim, o Emanuel foi uma das primeiras pessoas em Portugal a andar de patins em linha. Mas, espera aí que a gente já lá vai. Antes de patins em linha, tu fizeste qualquer coisa e é por isso que te chamam Switch. Então vamos lá. Porquê é que te chamam Switch? Ou porquê é que eu te estou a chamar Switch? Switch vem um nome, é uma forma de andar para o lado contrário no skate. Ok, para quem estiver a ver isto não percebe, normalmente quase toda a gente anda com um pé, não é quase toda a gente anda com um pé à frente. Ou seja, alguns andam com o pé esquerdo, outros andam com o pé direito, que é goofy. E depois, se tu andas com o pé esquerdo à frente, és regular. Mas se tu andas com o esquerdo à frente e fizeres manobras com o direito à frente, aí estás a andar de switch. O switch é um diminutivo da expressão switch stance, que é posição contrária. Mas porquê é que te chamam posição contrária? Porque eu era regular. Mas tu andavas de skate, é isso? Andava de skate. Ok, isso que... Pronto, eu comecei com o skate devidamente por não existir patins em linha e não haver patinagem na rua. Havia, mas muito pouco desenvolvida, aqueles patins que usavam, que tinham vários tamanhos e que não andavam muito bem nem na estrada, nem na rua. Não existia nada disso. Então eu decidi... por que não começar a andar de skate? Porque era o desporto da altura, que estava a crescer bastante em Portugal. Tínhamos tido o Tony Hawk recentemente em Portugal e toda a gente gostava de skate, e eu pensei, quando era miúdo, ainda falta uma coisa. É isso que eu te ia dizer, está aqui a faltar alguma coisa, está a saltar um passo. Então vai. Portanto, antes do Switch, ainda havia o caramelo. O caramelo? Mas espera aí, mas chamavam de caramelo? Sim. Que quer dizer, ou parecido, ou é qualquer coisa semelhante, como doce. Ok. E porquê é que te chamavam doce? Porque o meu avô, quando eu fui para Lisboa viver com os meus avós, eles queriam... O meu avô era completamente, na altura, fins dos anos 80, sensivelmente, era o boom e era a loucura do hóquei patins. Ok. Pronto. E o meu avô era completamente doente pelo Belenenses. Ok. Eu, antes de me inscrever na escola, eu já era sócio do Belenenses. Ainda és? E não sei. Devo ter logo... Se houver aqui alguém que não gosta do Belenenses, por favor, não parem de ver o vídeo só porque o Switch é... Não, há muita gente que adora o Belenenses. Eu estou a brincar, obviamente. E há muita gente que é completamente doente pelo Belenenses. Ok. E então? Era a equipa... mais conhecida antigamente. Era a equipa que tinha os fãs mais... Sim. E o grande estádio do Belenenses e essas coisas todas. E então, o meu avô vivia na zona do Restelo, junto ao Belenenses, e disse: eu quero que este miúdo vá para o hóquei patins. E então, o que é que ele fez? Foi lá ao clube e tentou-me inscrever. Mas as pessoas estavam lá e os homens estavam lá e disseram assim: mas você quer inscrever esta criança? Ele é muito pequenino. Eles no hóquei vão matar o miúdo. O miúdo tem que primeiro aprender a andar de patins e familiarizar-se e tal, e não sei o quê. E então puseram-me na patinagem artística. Ou seja, na patinagem artística quase nunca existia rapazes, porque os rapazes andavam e passado um tempo saíam e pronto, iam para o futebol, ou iam para o hóquei patins, ou coisa. Okay. Mas eu fui, aprendi a andar e não me deixaram sair mais.
Nem elas, que eram o meu parte das raparigas. Elas não o deixaram Elas sair. não me deixaram sair. E chamavam-me de Sweet Thing. Sweet thing. O caramelo, o docinho. Ui, já tínhamos o docinho aqui. Agora, olha, afinal a minha entrevista é com o docinho, desculpa. E então eu continuei sempre a fazer patinagem, eu comecei, não é, a aprender e tal, e depois fazia saraus e elas queriam, a treinadora queria sempre que eu fosse, porque era difícil ter rapazes lá. Com que idade é que o docinho saiu da patinagem artística? Saiu ou entrou? Entrou. Saiu. Com que idade é que entraste e com que idade é que saíste? Quando eu entrei, eu ainda não andava na escola. E entrei com, eu não quero mentir, mas 82, aliás, 82, por aí, mais ou menos. Porque eu não tenho a noção, nem me lembro muito bem, mas eu sei que tenho uma medalha de 83, por isso, para ter uma medalha em 83 é porque eu 82, 81 já andava. Ok. E não andava na escola. Então estamos a falar de alguém que patina há pelo menos 37 anos. Pois, sim. E depois, eu não saí logo de um momento para o outro, porque eu depois fui para o Algarve, mas quando era férias eu ia sempre fazer os saraus com eles, que eles convidavam. E então eu levei ali até, se não me engano as datas, talvez 87, 86, ainda fazia saraus. Ia lá e fazia saraus. Ok. Mais ou menos. Mas já não fazia patinagem lá. Ok. Porquê? Porque depois... Para quem estiver a ver isto e não souber o que é um sarau, assim alguém como eu, por exemplo. É, por exemplo, no Natal há aqueles esquemas... São espetáculos. Exatamente. Que eles faziam muito no Belenenses. Do Natal e não sei o quê, e pronto, e nós mascarávamos, ou de marinheiros, ou de... A sério! E as crianças faziam... E as crianças fariam esquemas, tal e qual como na ginástica, Sim. com música. Por isso a minha grande influência é a música e eu fiquei mais na patinagem porque eu gostava mais de ouvir música e interpretar a música e dançar e fazer isso do que propriamente o jogo de grupo e de marcar golos. Ok. Eu sentia muito mais emoção e a minha patinagem é mais ligada à emoção pela música. Giro, no meio disto tudo, é que tanto um como o outro, eu entrei para a patinagem de velocidade porque não tinha idade para o hóquei. Tu entraste para a patinagem artística porque não entraste para o... Eu ainda vou ter que chamar alguém, eu vou ter que entrevistar alguém do hóquei para perceber o que é que eles têm contra nós. Não, obviamente estou a brincar, mas a verdade é que é estranho. Imaginem, estamos a falar de um desporto que na altura tinha tanta gente que se dava ao longe de dizer, tu não, agora tu não. Sim, olha, sim. volta daqui a 5 anos. Nos anos 80 era muita gente a andar Volta patins. daqui a 5 anos, agora não. Agora vai lá ser docinho um bocadinho. E depois, saíste aí... Espera aí, tu na altura, então és um bocado como eu, que é, tu começaste, não é a fartar-te um bocadinho dos patins, mas olhavas para os patins e querias algo mais desafiante. E foi por isso que começaste a andar de skate, ou porque é que começaste a andar de skate? Não, eu comecei a andar de skate pelo seguinte, eu fui para o Algarve, mais para a cidade de Portimão, que é onde eu nasci e a minha mãe é de lá. E na altura não havia ao meu nível e a maneira como treinavam não era tão boa como em Lisboa, no Belenenses. Ok, e foi por isso que deixaste de fazer patinagem artística? E eu quando me inscrevi num clube e fui tentar, eles não desenvolviam e não coisa. E então, pronto, eu deixei de ir e não tinha aquela cegueira do meu avô, porque o meu avô é que me levava à patinagem e o meu avô insistia e eu adorava ver-me andar de patins. E não tinha aquela... Então fui para outros desportos e não sei o quê, pratiquei sempre muito desporto. Que desportos é que praticaste mais? Eu comecei com natação, quando era miúdo, fazia competição de natação. E depois comecei também para artes marciais, ginástica acrobática de solo, então sempre fui ligado muito ao desporto e por isso... Ok, então, ainda sem querer saltar muitos passos, vamos tentar guardar aqui neste. Patinagem artística, ginástica acrobática, já vamos lá, já chegamos lá. Está a haver uma sequência. Ok, então vai, agora vais continuar. Depois, entretanto, começaste a fazer esses desportos e como é que entrou o skate? Porquê é que começaste a andar de skate? Porque eu queria fazer alguma coisa diferente. Em princípio... o meu pai, na altura, depois mudou-se para Lisboa e depois arranjou uma casa na Almada, aí no Cruz de Paulo, e eu disse ao meu pai, eu quero fazer um desporto diferente. E a gente foi àquelas surf shops e não sei o quê, coisa, e eu estava naquela,
como vivia numa zona como Portimão e havia mar e não sei o quê, e os miúdos... Querias ser surfista? Não, eu queria fazer body. Bodyboard. Eu queria fazer bodyboard. E ainda estive na loja a ver e não sei o que coisa. Quando eu olho assim para uma vitrine, eu vejo umas rodas e uns tracks e eu pensei assim, mas eu sempre andei com rodas. O que é que eu vou fazer para o mar? Eu assim, eu tenho que Mas tu experimentar. também fazias natação? Podias juntar tudo. Sim, sim. Também havia mas- sequência aqui. Mas aquilo fez um clique na minha cabeça e é aquelas coisas que é aquilo que eu quero fazer. E então, e depois também tinha amigos na escola que faziam. E então a gente, com alguma influência e tal, pronto. É normal. Comprei os tracks e comprei uma tábua, um amigo meu que vivia na minha rua, uma tábua para aí em quinta mão, uma coisa assim. E Também comecei na a- altura não fazia diferença. Ninguém, Não, quase, as tábuas- ninguém, as tábuas duravam anos. quase ninguém fazia ollies e o nose não Sim, era preciso. Não havia nose. Sim, o nose ia mesmo para bater nas coisas. Sim. E então comprei essa tábua em quinta mão e comecei a andar de skate. Como quinta mão. Quinta mão. E então comecei a andar de skate. E até andava mais ou menos bem, não sei o quê. E Não, era- desculpa, não te esqueças de ficar próximo do microfone, só porque senão... Ok. E então, pronto, e foi na altura que surgiu também o PR e essas coisas assim. E de onde é que veio o Switch? Porque estás a saltar ou não? Como é que veio o Não, nome o Switch? Switch depois veio com a evolução do skate. Eu comecei a aprender manobras do meu lado e depois surgiu o termo Switch. E isso despertou-me a atenção. E eu experimentava as manobras para o outro lado e fazia melhor, tão igual, ou aprendia tão rápido como para o meu lado. E posso-te explicar porquê? Se quiseres eu posso-te explicar isto. Talvez eu saiba porquê, Então vai lá. mas na altura não sabia. Então porquê? Porque quem patina utiliza Exatamente. os dois equilíbrios. Exatamente, porque normalmente isto é uma das grandes vantagens relativamente à patinagem, da patinagem relativamente a grande parte dos desportos. É um desporto completamente bilateral. Bilateral. E tu estás a evoluir tanto com a perna esquerda como com a perna direita. Exatamente. Normalmente, quanto mais anos tu patinas, menos dificuldade tu vais ter com o switch. Mesmo a nível dos patins. Por exemplo, para mim, eu tenho muito menos dificuldade quando faço manobras num corrimão ou quer que seja de fazer manobras de switch do que uma pessoa que tenha começado a patinar hoje ou ontem. Yeah. Porquê? Porque durante toda a minha vida a minha perna esquerda e direita sempre, o meu pé esquerdo e direito sempre funcionou. E isso mesmo ao longo da tua vida, não só com os pés, mas com o resto do teu corpo, uma pessoa que pratica patinagem desde muito nova Yeah. isto vai ter uma ajuda para o resto da vida delas. Yeah. Enfim. E depois acontece também um pormenor que quem anda depois de skate saca backsides e frontsides e então permite que tu rotes também para os dois lados. Exatamente. E depois aí, pronto. E depois quando é que surgiu novamente os patins? Os patins foi por acidente e foi por ver miúdos também a andar. Foi Onde? ver miúdos a andar nas ruas com Aonde? patins. Com patins daqueles de fitness. Mas onde é que viste a primeira vez? Patins a linha? A primeira vez eu acho que vi até no PR e despertou-me a atenção. E o que é que eu pensei? Epá, isto se calhar consigo fazer isto também. há um novo movimento e começam a patinar com este tipo de patins mais facilmente nas ruas. E eu andava de skate e já estava mesmo dentro do mundo do skate. Cheguei a conhecer, tipo, pessoal que não sabe, tipo Estrelinha, Miguel... Os melhores os na altura melhores de Portugal. na altura do PR e não sei o quê. E eu ia muitas vezes à casa... Espera, interromper, para quem não souber, o PR é um programa... Era um programa que foi o primeiro programa de desportos alternativos, Portugal. na altura chamavam-se Esportes Radicais e PR quer dizer Portugal Radical. E era o programa da SIC, que depois teve tanto sucesso que acabaram por criar um canal chamado SIC Radical. Agora podes continuar, Yeah. desculpa. E então, eu ia muitas vezes a Lisboa para a casa dos meus avós, ver o meu pai, porque os meus pais estavam separados, por isso é que eu fui ver para Lisboa e tal. E eu ia muitas vezes para Pedroços. E uma das vezes eu fui para Pedroços andar e vejo uns rapazes a andar de skate e eles traziam patins também nas mochilas. O pessoal que anda de skate tinha patins também. Yeah. E eu disse, onde é que vocês arranjaram? Mandámos vir dos Estados Unidos e tal, e não sei o quê. E eu, então como é que tu te chamas e não sei o quê? Eu chamo Pedro. Então, e tu? Eu sou o Bruno. Não sei o quê. Tu conheces o Estrelinha e tal? E não sei o quê. Eles adoravam o Estrelinha. E eu assim, mas vocês... Eu gostava de experimentar isso. Como é que eu arranjo os patins? Eu, pois, tens que mandar vir ou coisa assim. E, entretanto,
eu levei ali um período de tempo, ali Fica mais próximo do microfone. levei ali um período de tempo, talvez uns 2 ou 3 anos, entre skate e comprar patins e partir os patins e deixar os patins e voltar para o skate e comprar outros patins. E como é que compraste os patins? Comprei numa surf shop, que eram tipo, vendiam skates California Pro e uma marca universal, California Pro, e patins California Pro. E então eu comprava os patins e eu ia andar essencialmente com o pessoal de skate e também com o pessoal de BMX. E muitas das vezes, o que é que a gente fazia com os patins? Eu saltava escadas, porque não havia mais nada, saltava, dava 180, 360 e essas coisas, e o pessoal ficava, mas como é que tu sabes andar tão bem de patins? Eu já sabia andar de patins, eu comecei no skate porque não existia. E então, pronto. Acho que era basicamente a mesma coisa que eu, foi... Tu tens aqui uma coisa que é muito... Tens aqui uma parte que é muito semelhante a mim, que é... Tu andaste muitos anos nos patins quads e só começaste a perceber que podias andar em rampas com os patins quando começou a aparecer em Portugal Portugais radicais, etc. Sim. Mas ao mesmo tempo que nós não sabíamos, havia muita gente em França, aqui e ali, Sim, que andavam sim. a utilizar os patins de 4 rodas para andar em rampas. É engraçado ou não, em Portugal parece que essa moda nunca pegou, ou pelo menos eu nunca vi. Se calhar as coisas tinham sido diferentes. O que realmente, eu disse isso, mas o que realmente me motivou, uma das coisas que eu vi, que na altura nós tínhamos MTV, e MTV era o topo do canal que toda a gente queria ver, porque passava melhor música e melhores coisas. E o que é que eu vi? Havia clipes com skate, e vias muito skate nos clipes, e um dos clipes que eu adorava era Sonic Youth, 100%, que era com o Jason Lee, não sei o quê, e eu adorava esse clipe. Mas houve uma altura que eu vi num programa da MTV um inliner que parecia, que eu conhecia pessoal de bike, e parecia um gajo, um atleta de bike a andar com os patins nos pés. O Just Arnford? Não. Esse conheci ainda andava de bicicleta, e depois é que ele fez a transição. Primeiro de tudo, foi um homem que via-se que já era homem e que descia escadas e saltava grandes escadas e dava mortais por cima de carros. Eu quando vi ele a dar um mortal à frente, por cima de um carro, eu disse assim, isto deve ser a coisa mais libertadora e mais adrenalina do que tecnicamente só o skate. E então eu vi... Quem era esse homem? Chris Edwards. Ok. Que muitos anos mais tarde eu vim a descobrir que ele nessa altura já andava há 10 ou 11 anos. E eu na altura nem sequer sabia. E isso é que me fez realmente saltar definitivamente e disse, eu quero arranjar uns patins que não se partam. E então o que é que eu fiz? Na altura o distribuidor da Roças era do Norte. Era uma pessoa do Norte que eu agora não me lembro o nome. E eu mandei vir uns lowrider com o frame em alumínio. E eu disse, aquele de certeza não se vai partir. De certeza não se vai partir. Quanto tempo durou? Duraram um imenso, que depois, com os tais front flips, parti a primeira vez a minha perna, ou seja, o tornozelo. Mas não parti dos patins? Não parti os patins. Entretanto, esses patins foram para uma pessoa a qual teve uma grande influência na minha vida e talvez foi a pessoa que me puxou mais. Eu tive sempre pessoas enquanto andei de patins que me puxaram, que eu incentivei-as. Ainda andas? Sim, e que incentivei-as e que elas chegaram sempre a andar tanto como eu, ou melhor ainda, e que eram as pessoas que me puxavam. Foi um miúdo, eu encontrei esse miúdo. Um dia estava a chover na rua e eu vi um miúdo em Portimão a andar de patins à chuva. Eu assim, este miúdo deve ter mesmo pica. E na altura era muito difícil encontrar inliners. Não havia. Era o único. Era espanhol? Era o Filipe Correia. Olha quem é que está aqui. Então, pá, anda aqui. E esse miúdo foi o miúdo que eu vendi esses patins enquanto eu estava lesionado. E desde aí ele nunca mais parou e pronto, e foi uma grande influência. Não, parou, mas durante 15 ou 20 anos não parou. Sim, não parou. Ele era mesmo aficionado e era muito mais disciplinado do que eu, em termos de ir andar e tal, não sei o quê. E pronto, e foi assim que nasceu tudo, em Portimão, e que nós depois tivemos aquilo cresceu. Diz-me só uma coisa, logo a seguir a ti, das pessoas de Portimão, foi o espanhol o segundo a andar, ou Embreagens, Rafa, tudo isso? Depois, consequentemente... Ou eles já andavam todos ao mesmo tempo? Eu acho que não.
Eu acho que não. Primeiro foi mesmo Primeiro foi mesmo o Espanhol a seguir a ti. Filipe Espanhol. Depois conheci... Filipe Correia, a.k.a. Espanhol. Filipe Correia. Depois conheci também um rapaz, o David. Sim. David. Depois, mais tarde, quando nós íamos para a C+S, já até tínhamos um rail... na C+S tínhamos feito e sabíamos que o rail era bom para fazer grinds, não sei o quê. Começámos a evoluir. Conhecemos também um miúdo que apareceu de bike, inicialmente, com uma bike novinha em folha, que se chamava Rafael Correia. E nós falámos com ele e tal, e ele despertou um bocado de interesse, porque... Quem tiver curiosidade pode ver DJ G.I. Joe. Exatamente. E então, esse miúdo, na altura, o pessoal de bike andava muito. E ele começou a ter mais interesse, eu acho, supostamente, normal, ele não está cá para dizer, mas, sim, mas é normal. Pronto, ele começou a ter mais interesse pela coisa dos patins, e depois veio-nos falar connosco, e falou comigo principalmente, e assim, o meu pai está interessado em abrir uma loja de patins, e eu, BUM! Eu disse, aquilo é o paraíso para mim, e eu achei, isto não está a acontecer. É o ideal. Para quem não sabe, é assim, o Rafael Correia que ele está a falar é a pessoa que eu vos disse, DJ G.I. Joe, e já na altura o pai do Rafael é contabilista e tinha um espaço aberto como contabilidade, e então eles aproveitaram, conseguiram fazer uma coisa 2 em 1 que foi excelente para a patinagem no Algarve, foi uma das melhores coisas que podia ter acontecido. Sim. Haver uma loja numa cidade, já na altura era excelente, na altura do boom dos patins melhor ainda. Agora, fazendo a passagem do que havia antigamente para o que há hoje em dia, se alguma vez se conhecer algum contabilista que queira abrir uma loja de patins, pode fazê-lo agora. Digo isto novamente. Sim, por exemplo, a única loja de patins que temos em Portugal neste momento é Roller and Slide. E Roller and Slide também trabalha como dupla loja. Eles têm uma loja, eles vendem suplementação, etc. E uma das partes da loja é uma loja de patins. Ou seja, se alguém tiver uma ideia, ou se alguém quiser ajudar, se for aficionado dos patins, se quiser fazer alguma coisa ligada à patinagem, por que não? Se já tem o vosso próprio espaço, para ter uma loja de patins não precisa ter o espaço todo. Comecem de uma forma. E à medida que vão vendo os números crescer... Sim, hoje em dia é mais fácil até para... Obviamente, ainda para mais, hoje em dia... O investimento não precisa ser tão grande, pode-se fazer a coisa online, ou seja, desculpem interromper, mas isto é importante para os patins em geral. Tá? E por causa disso, ser muito importante, é que nós, a nível nacional, chegámos a uma altura que estávamos quase no topo mesmo, se não no topo. Devido a isso... Sim. O Algarve era excelente, o Algarve era o topo. Eu cada vez que há competição, eu como sou Sines era visto como Algarve. Então Sines e Algarve, Sines era o único Sines também, portanto é sul do país, vá. E então isso ajudou, e também nós termos o melhor skatepark de Portugal na altura e talvez até da Europa. Devido a esses meus amigos do BMX, do pessoal antigo de skate e na altura, pelo presidente que nós tínhamos, que nos apoiava bastante. É verdade, mas eu penso, sinceramente, uma opinião se calhar de alguém que está assim um bocado fora, eu acho que, eu sei que o skate teve pessoas muito influentes, tal como o Pedro Cristina, por exemplo, que é um dos melhores skaters de sempre em Portimão. Que era o que andava comigo. Exatamente. Mas, e eu andava com ele. Aprendi com ele. O BMX... deixou muito mais marcas em Portimão do que qualquer outro desporto alternativo, mesmo mais do que a patinagem. E um dos motivos pelos quais tiveram um dos melhores parques do país foi porque tiveram um campeonato mundial de BMX em Portimão. Aliás, 2 ou 3 anos, 2 anos seguidos, porque houve primeiro o campeonato mundial de BMX em Beja e depois voltou a haver um campeonato mundial de BMX em Portimão. E aconteceu, obviamente, pelo presidente, ex-presidente da Câmara de Portimão, que infelizmente já não está cá, não é? Sim, faleceu. O ex-presidente da Câmara de Portimão, que fez um investimento muito grande. Agora, a verdade aqui, novamente, é que o investimento foi feito para um skatepark, mais para um bike park, porque era um skatepark completamente diferente do resto que havia. Tinha um nível de rampas muito exigente. Os obstáculos eram muito grandes. A verdade é que acabou por se revelar que fez sentido. E houve uma grande evolução a nível dos patins, precisamente por ter umas rampas mais exigentes e ter a diversidade das rampas que se pretende para... Agora vamos olhar ao que aconteceu e vamos fazer a coisa de outra forma, que é... Quando é que começaram a deixar de existir tantos patinadores em Portimão? Obviamente as pessoas começaram a ficar mais velhas, mas a partir do momento em que o skatepark começou a deixar de ser tão moderno, porque os tempos evoluíram, os skateparks foram evoluindo, começou a deixar de ter o mesmo tipo de manutenção, não ficou tão apelativo para os mais jovens.
Conclusão, deixou de haver novas pessoas a patinar. Se deixam de haver novas pessoas a patinar, a própria loja de patins que havia começa a vender menos, investe menos, pode investir menos, já se calhar não tem tantos materiais para mostrar. Para a pessoa que vai à procura de patins, não encontra os últimos patins ou não encontra nada que seja moderno o suficiente para ser apelativo e assim acaba por se perder um desporto ao fim e ao cabo. Não se perde porque há sempre pessoas que o fazem. E depois nós temos aqueles booms, vai e volta e não sei o quê, mas uma das grandes influências foi a Portimão atualmente não tem skatepark, tem umas rampas que estão completamente destruídas e não temos parque para andar, e por isso as pessoas desinteressaram-se mais. E a nível de BMX também desapareceu muita gente, deixaram de andar, uns ficaram mais velhos, outros foram... Olha, agora ser uma pergunta assim, a tocar mesmo na ferida. Pum. Desculpa lá. Tu achas que os vícios possam ter feito com que algumas das pessoas tenham deixado de andar de patins, bicicletas, skate, etc. Eu nunca fiz esta pergunta a ninguém. Achas que fumar, beberes, namoradas, o que quer que seja... Isso influencia porque as pessoas começam a dar mais valor a esse tipo de vida... e quem sai à noite começam a dar mais valor, ou achas que é um bocado aquela do achas que aquilo tira o rendimento de quem o faz ou que muda as prioridades de cada pessoa? Muda as prioridades, muda o estilo de vida e as prioridades. Ok, acho que esta palavra certa é o estilo de vida. Acho que é o estilo de vida, porque quem sai à noite, quando nós temos 14, 15 anos, sais à noite e ainda consegues ir andar um bocado. O sair à noite muitas vezes é associado a um tipo de coisas que nem todas as pessoas o fazem. Pois, sim. Mas não descansas. E quanto mais velho ficas, menos tens... E depois vem o trabalho, não é? Depois, ou sais para beber um copo com um amigo e vais trabalhar e estás com a família, ou vais trabalhar e vais andar e estás com a família. Não dá para tudo. Ok, claro, é mesmo a prioridade. E a minha vida mudou por isso, porque eu só continuo porque tenho uma família que me suporta este andamento e esta continuidade, e porque quando diz que suporta, para alguém conseguir perceber, não estamos a falar da família dele trabalhar para ele, estamos a falar de uma família que apoia, ou seja... Apoia-me a fazer o desporto. Por exemplo, eu não posso queixar exatamente a mesma coisa. Neste momento estamos a filmar isto, é hora de acabarmos de jantar e tenho a minha filha e a minha mulher lá em cima, que agora a minha filha está a chorar. Mas pronto, eu tenho o apoio da minha mulher neste momento. Sim, isso às vezes é complicado de perceber, mas trouxe-me a vida toda um grande equilíbrio até a nível mental e até a nível de estado de espírito e a nível geral, mesmo equilíbrio da pessoa, porque nós temos aquele escape e conseguimos ter um hobby e uma coisa em que focar que naquele momento a gente sente prazer e equilibra-nos mais os dissabores, por exemplo, de um trabalho que nós temos, que fazemos, que se calhar até não gostamos muito ou que gostamos ao início e depois já se torna... E aí há um equilíbrio. E foi isso que eu sempre achei que este desporto me trouxe, para além de me trazer uma personalidade mais forte e uma personalidade mais exigente comigo próprio, trouxe-me muitos benefícios os patins. Segurança, autoconfiança... Eu posso dar um exemplo, que é uma coisa aqui que se calhar as pessoas vão conseguir perceber mais, que é muito simples, que é tão simples quanto toda a gente tem pontos altos e baixos na vida. Claro. Há muitas pessoas, quando têm pontos baixos, vão para o mais fácil. Ou seja, tu sabes que se bebes um copo, sais à noite, bebes um copo, pronto, parece que durante a noite esqueces tudo. Existem outras formas de esquecer, ou em vez de se esquecer, existem formas de conseguir estar bem. Ponto. Sim. Não é esquecer o que seja. Outros prazeres. É um prazer, realmente, isto quando vais patinar. Isto é uma balança. Quer queiras, quer não. Tu podes passar a vida toda a tentar resolver o que está errado, não está mal, mas ao mesmo tempo tens uma balança, tens algo que te vai balançar, tal como disseste, vai-te equilibrar as coisas de forma diferente. Ou seja, eu não preciso beber o que quer que seja, aliás, eu bebo água, eu não preciso beber o que quer que seja, não preciso fumar o que quer que seja, se não estiver contente com alguma coisa, patins 5 minutos e estou bem. Nós nunca nos podemos esquecer que somos seres humanos, não somos máquinas nem coisa, e realmente temos que arranjar coisas para equilibrar-nos positivamente, tal coisa positivo, negativo, como tu tens, que isso é o equilíbrio, é o mais e o menos, e tu tens de contar com o menos num período da tua vida e tens que ir buscar forças para que ela se torne positiva. E pronto. E os patins
Falo nos patins, falo no skate, BMX, surf. O desporto é uma coisa... E não tem que ser necessariamente o desporto, a gente vai buscar na música. Sim, ou seja, sim, cada um sim, tem sim. que encontrar no que os rodeia, ou tem que encontrar de alguma forma algo que os traga... E o que tem mais aptidão para fazer também. Sabes que muitas vezes nem tem a ver com a gente, por vezes é mesmo a sensação que as pessoas têm. Há muitas pessoas, eu já vi tanta gente... não me leva a mal, mas que é horrível, não skate, nos patins, ou o que seja, mas gostam e adoram e portanto continuam a fazer. E por mim têm todo o apoio do mundo. Agora, algo que não tem nada a ver com isso. Ok. Porquê uma pessoa que já fez patinagem artística, entretanto começou a andar de patins em linha quando eles apareceram, foste uma das primeiras pessoas em Portugal, se calhar, a mandar mortais, já vamos lá se quiseres falar um pouquinho. Como é que tu vês os patins hoje em dia? Porquê é que começas a experimentar vertentes novas da patinagem? Para vocês saberem, nós estamos a filmar isto em Sines. O Switch hoje veio ter comigo com um carro cheio de patins atrás. Basicamente tem patins de slalom, patins de velocidade, patins de maratona, uns patins para andar só para deslocar com a filha, tem outros patins para andar... É um bocadinho de tudo. Mas ele veio cá e vinha muito especificamente para duas coisas. Uma era porque ele vai fazer a Maratona de Berlim, brevemente. Eu também vou fazer a Maratona de Berlim. Ele queria melhorar um pouco a técnica nos patins de velocidade. E depois, com os patins completamente diferentes, ele queria aprender a fazer slides. Ou seja, são duas vertentes da patinagem completamente diferentes, das quais já falámos até aqui. Estamos a falar de uma pessoa que tem 41 ou 42? 41, este ano faço 42. Uma pessoa com 41 anos, que conduziu 2 horas de Portimão até Sines. Excelente. Porquê? Onde é que tu vais buscar a... Essa é uma outra fase da minha vida. Foi o pós-skatepark e o pós zero inliners em Portimão e zero inliners. Ou seja, as pessoas iam andar, mas muito... A vida depois trabalham e há outras prioridades. Sim, obviamente. E temos que respeitar. E então houve uma altura da minha vida, precisamente por causa da minha mulher, a Raquel, que eu comecei a deslocar-me. E aí vem as viagens e quase 5, 6 anos a andar sozinho e etc. Porque não conseguia, realmente, é tal coisa que eu te disse. Os patins equilibravam a minha vida a nível de vida cotidiana. E ela percebia isso imenso, porque dizia, estás a ficar estressado, vai andar, não sei o quê, e ela via que eu ia andar, voltava. E o demónio voltava ao docinho. Exatamente. E então ela começou a apoiar, e como gosta de viajar e gosta de sair e tal, ia sempre comigo e depois eu comecei a viajar e a procurar pessoas no país e a ir ter com pessoas que continuassem a andar de patins. E depois aí, pronto, eu comecei-me a deslocar, comecei-me a juntar a um grupo, passou por fases. Primeiro, inicialmente, após a minha cirurgia, eu tive várias quedas, várias cirurgias. Sim, tiveste uma lesão no ombro. Uma delas foi uma lesão no ombro, que foi uma das mais graves, e aí mudou a minha maneira de patinar, mudou a minha maneira de estar também, e eu comecei a juntar-me a um grupo que se chamava BIT, do Barreiro. E a primeira vez que eu fui andar com eles foi numa competição que houve lá no Barreiro. E comecei a andar com eles também e juntava-me a eles. E depois, mais tarde, posteriormente, juntei-me a um grupo que eles chamavam-se, ou posteriormente puseram o nome Excrements. Excrementos. Ou seja... O docinho virou excremento. Ou seja, os indesejados, whatever que vocês querem chamar. E eram umas pessoas que me receberam extremamente bem, diziam que eu era louco, porque eu estava sempre a viajar para cima, para Lourinhã e Torres Vedras, etc. Até me acolheram, o João acolheu-me na casa dele e tal, e ia sempre andar com eles. E era um grupo que ainda tinha algum nível e alguma atividade bastante grande. O João continua a andar bem. O João foi, um dos anos até foi campeão nacional e tal. Pronto, eles tinham bastante nível e eu sempre gostei de andar com gente que andasse, tanto como eu ou mais ainda. Não é que não gostasse de andar com pessoas, mas na altura sentia que tinha que andar com o pessoal, porque senão ia estagnar. E eu levei 7 anos a andar num parque isolado, que eu sentia, gostava de andar,
mas sozinho, vocês não imaginam o que é andar sozinho. Eu adoro andar sozinho. Mas pronto. Mas eu levei muito tempo a andar sozinho, que ia até para o Alvor e tudo, andar lá. E pronto, e comecei-me a juntar, e foi assim que eu comecei a viajar bastante pelo país e a juntar-me a grupos de pessoas que continuavam a andar. Pronto, E como é que apareceram os outros tipos de patins? Os outros tipos de patins foi pelo seguinte: eu comecei a correr, a fazer maratonas, trails, e comecei-me a entusiasmar pela corrida. E na altura eu fazia agressivo e eu achava Agressivo, para quem não souber, é tipo... patins nas rampas, isso. Exatamente. Só que comecei a achar que eu para além de ter as proteções todas, que eu comecei após o ser operado no ombro, comecei a usar as proteções todas e disse, não, tenho mesmo que andar com proteções, porque senão não vou conseguir andar mais para o resto, ou tentar a longevidade que eu quero de andar. Comecei a ficar muito preso, estava gordo, estava a ficar muito pesado, cada vez que caía, conseguia movimentar muito pouco. Então comecei a fazer mais exercício físico, e aí vem a corrida, e os trails, e depois eu, não sei se vi a algum lado, e comecei-me a perceber que perto de uma hora e tal da minha casa, em Lagos, havia uma escola, que era o Roller Lagos. Eu fui ver e eu não sabia o que é que eu ia encontrar. Eu quando cheguei lá, eu assim, estes atletas são topo. O Roller Lagos, para quem não sabe, é uma das melhores equipas nacionais, até uma das melhores equipas europeias de patinagem de velocidade. Eu fiz patinagem de velocidade há muitos anos e já na altura eu competia contra o Roller Lagos. E então eu experimentei e pensei assim, como faço agressivo e até sou rápido a andar nas rampas e não sei o quê, sou capaz de me adaptar bem. Mas precisamente como o meu temperamento é assim, eu gosto de coisas difíceis e gosto de desafios e principalmente... Competitivo. Eu sou competitivo, pronto. E o que me desafia realmente é experimentar uma coisa e não estar a conseguir, ou não estar a aprender logo muito rápido e ter que trabalhar nessa categoria e nessa disciplina. E eu vi miúdos com 8 anos passarem por mim e eu pensei assim, isto vai ser complicado. Não, é porque eles tinham os patins deles eram quitados, tinham motores. Isto vai ser muito complicado. Eles no Roller Lagos são conhecidos por pôr motores nos patins. E então o que é que aconteceu? Eu tive 1 ano e tal, quase 2, a treinar e a andar com eles e a tentar aprender, mas depois fui tão exigente, que queria perder peso, fazia ginásio, corria, fazia patinagem de velocidade, fazia agressivo. All in. All in. E então esqueci-me que tinha a idade que tinha. Então pronto, tive mais uma lesão, fui operado e pensei, uma hérnia inguinal. Basicamente excesso de desporto, excesso de atividade desportiva e rasgou o músculo do abdômen inferior e pronto, e tive que ser operado. Fui operado, correu tudo bem, fiz um coming back muito lentamente, passei quase 1 ano sem fazer nada, voltei a engordar outra vez e então voltei a fazer, a experimentar, e depois aí surgiu realmente, porque nós estamos nessa era que, e depois com a idade que eu tenho, e pensei assim, eu tenho que aprender coisas novas, porque eu tenho 30 e tal anos, 40, eu não quero chegar a uma altura que já não consigo fazer as coisas, ou já não vou aprender tão facilmente, eu quero aprender a fazer outras coisas, porque a vida é curta e os patins é uma grande paixão, e eu pensei assim, por que não? Se eu estou a aprender velocidade, eu quero experimentar também slide, ainda não experimentei tudo, porque os patins, como vocês sabem, e se calhar muitos de vocês nem sequer, alguns não imaginam, os patins é do desporto mais extenso, com mais modalidades, penso eu. Mais vertentes. E eu depois com mais vertentes tudo é os sapatos. mas para além disso tens quase tudo. Muitas modalidades. Tens desde hóquei, futebol, basquete, tens um bocadinho de tudo em patins também. Sim, é verdade. Realmente não há downhill a sapatos, se calhar devia haver.
E pronto, e depois foi uma consequência, comprei uns patins daqueles e outros daqueles, e agora vou experimentar aquele, agora vou experimentar aquele, e pronto, e foquei-me na velocidade, claro, que eu achei que era muito difícil e ainda não pesco nada, e aprendi... Peraí, estamos a falar de uma pessoa que não pesca nada e nós hoje fomos filmar e eu ia de scooter a filmar o Switch, eu filmei o Switch a patinar a 46 km/h sem pescar nada. Agora imaginem quando ele pescar. Sim, mas há aqui uma dificuldade. Para já, é os anos de técnica de patinação. E isso foi logo, quando eu cheguei lá, eles disseram logo, tu tens um passo curto, rápido e curto, vai ser complicado retirar isso. E eu, pois, pronto, eu sei, vai ser complicado. E ainda tenho. E pronto, uma pessoa com 40 anos é tal coisa, é difícil. Não é questão de teres 40 anos, é mais questão de teres 38 de maus hábitos. Exatamente. Não é os 40 anos. Não é questão de maus hábitos, é uma patinação diferente. Mas relativamente àquele tipo de patinagem é mau hábito. E nós habituamos muito a ganhar velocidade com as rampas. E então o nosso passo é 1, 2, 3 e salta-se e faz as coisas. E pronto, e é isso, basicamente. E pronto, e foi aí que surgiu a velocidade. Hoje há uma grande vertente de slides e como eu estava a dizer ainda há pouco, nesta altura do campeonato, os patins, um profissional de patins não, é a meu ver, pelo que eu acompanhei estes anos todos, a pessoa não se pode limitar, a minha opinião, não se pode limitar só ao agressivo. E foi um dos erros, e tivemos sorte porque foi um boom no inline aggressive, porque era moda e porque toda a gente queria fazer e pronto. E houve uma grande evolução, porque houve uma grande aderência, mas hoje em dia eu acho que não se deve limitar e as pessoas não se devem categorizar ou catalogar. Posso dar a minha opinião aqui? Inclusive eu sou uma das pessoas aqui que possa ter tido algum papel negativo nesta parte. Isto porquê? Porque é que eu estou a dizer isto? Houve uma altura em que os patins, sobretudo a patinagem agressiva, manobras, o que quiserem chamar, no meio dos anos 2000, os números estavam a começar a descer. Haviam menos marcas a investir, as lojas vendiam menos pessoas a começar a comprar começar a ter menos pessoas a comprar patins e os que andavam cada vez começaram a entrar mais numa onda que em inglês é o do or die, que é o faz ou morre. O faz ou morre é muito giro. O faz ou morre é muito giro para quem já faz. O do or die é muito giro para quem já faz. Desafiar-se e pôr-se num determinado ponto de adrenalina que mais nada te vai trazer. Eu durante muitos anos dizia a toda a gente, aqueles 5 segundos depois de te dar um corrimão, ou aquele muro que eu dei, por exemplo, em Lisboa, que vinha do 4º piso para o 3º piso com um precipício de 20 metros, aqueles 5 segundos a seguir, eu sempre dizia a toda a gente, aqueles 5 segundos a seguir a aterrar a manobra, e a semana que não dormi antes com medo porque sabia que ia lá, aqueles 5 segundos era melhor do que qualquer coisa, não há orgasmo nenhum, não há nada que seja tão bom. Mas isso praticamente era o estilo do nosso tempo. Mas nem é questão de ser o estilo. Eu, na minha opinião, fiz parte das pessoas que acabaram com o desporto ao fim e ao cabo. Não quero que isto seja levado a mal desta forma, mas isto é assim. O desporto ir naquela onda e cada vez mais só teres reconhecimento se saltares num 3º andar, obviamente estou a exagerar, ou se fizeres algumas coisas em que pões a tua vida em risco, desmotiva. Tipo grindar em corrimões com fogo e tal. Exatamente, mas eu não estou a dizer que era um dos maiores ou o que quer que seja, mas eu chegou a um ponto na minha vida que eu andei 3 vezes de patins num ano, porque as 3 vezes que andei de patins aleijei-me. E é mesmo assim, para mim patins era aquilo. Agora, para mim era errado, mas pior do que ser errado para mim era o que eu estava a fazer pelos patins em geral. Estava a passar uma imagem que não trazia ninguém de novo para os patins. Quem é a pessoa que vai olhar para uma pessoa assaltada num 3º andar e vai querer começar a patinar? Quem é a pessoa que vai ver alguém escorregar num corrimão com fogo, ver um telhado para cima da relva, que vai querer... Não é bom para os patins. E hoje em dia eu tento fazer exatamente o contrário. Tento me divertir ao máximo, que sempre me diverti, mas tento pensar um pouco mais no que é que pode ser atrativo para os novos patinadores. Agora, o slalom sempre existiu. Nós em Portugal temos o Tó Slalom e eu um dia destes gostava de fazer uma entrevista desta com o Tó Slalom porque é uma pessoa muito interessante desde os anos 90, nunca parou de fazer slalom e continua a fazer hoje em dia, dá aulas de patinagem em Lisboa e é provavelmente uma das pessoas que trouxe mais gente para patinar em Portugal. Eu quero fazer uma destas coisas um destes dias com ele, mas o Tó sempre fez um tipo de patinagem que houve uma altura que era
quase ninguém fazia, mas hoje em dia, pelo mundo fora, sobretudo, por exemplo, na China, que há muitos patinadores, o slalom é brutal, é gigante. Tu vais para a Polónia, tens muita gente, a França tens muita gente. Porquê? Pode ser competitivo, e alguns pais gostam que os miúdos façam algo competitivo, porque os pais gostam que as pessoas cresçam com objetivos. E o tipo de patinagem que nós fazemos, muitas vezes, qual é o objetivo? Nem sequer há um campeonato do mundo. Agora já há isto é, não sou eu a falar mal do que faço, é constatar realidades. O slalom, por exemplo, todos os anos tem um campeonato mundial organizado, ainda que seja organizado, não vou tocar aí, mas pronto, não quero pôr dentro da ferida, mas a verdade aqui é que haver objetivos é importante e, sobretudo, fazer algo que possa ser saudável. E o slalom é algo que a pessoa vê, pode treinar, pode chegar lá a se treinar sem ter que morrer para o fazer, percebes? E a patinagem agressiva chegou a um ponto que era muito isso. E é por isso que eu hoje em dia acredito muito mais na patinagem pela onda que está a ir. Seja ele qual for, seja o slalom, seja os slides. Por exemplo, tu estavas com medo de fazer os slides, mas tu, se apanhares ali, sabes que mesmo que caias, quanto muito, ficas com uma mazela aqui ou ali. Agora, se estivesses a querer aprender uma manobra há 10 anos atrás, que era saltar, e depois quando estávamos a fazer aquela manobra, disse, olha, aquele foi o muro que o Samuel deu. Que estamos a falar de manobras que é do estilo. As consequências eram realmente más se tu falhasses. A meu ver, hoje em dia, como alguém com 38 anos, sei que foi errado. Obviamente não me cabe a mim dizer a ninguém, não faças. Queres fazer? Faz. Mas, a meu ver, o principal papel dos role models ou dos profissionais da patinagem, ou o que quer que seja, é passar a melhor imagem possível. Daí eu ter há bocado perguntado um pouco se achares que as drogas, ou se o fumar, ou se o beber, ou o que quer que seja, possa ter influenciado as pessoas. Porque, a meu ver, cada vez mais, para uma pessoa poder viver do que gosta, tem que ser bom no que faz, tem que ser... Há muita gente que goza com a história dos influencers, pensem o que quiserem, mas tu tens que ser bom a influenciar quem quer que seja. Não necessita de ser nas redes sociais. Não é por aí que eu chamo o influencer. O influencer é a pessoa que faz alguma coisa e que tem um núcleo de pessoas que segue o que eles fazem. E isso é super, super importante. Seja no que for, seja a comer relva, seja lá o que é que seja. Que saiba gerir as pessoas que seguem o que essa pessoa faz. E acho que nisso tu cada vez estás a ficar melhor, porque houve uns anos, e isto sou eu a constatar coisas que é a minha opinião, houve alguns anos que tu, por seres muito competitivo, tal como estavas a dizer, e eu queria fazer coisas diferentes e pronto, e ainda não descolei completamente disso. E continuas, mas é perfeitamente normal. Mas tenho a outra vertente que tecnicamente evoluí, porque precisamente o meu corpo não dava mais e por andar sozinho também. Tecnicamente evolui mais, pronto, eu gostava mais de saltar, mortais e aéreos e não sei o quê, porque o meu corpo permitia isso e eu tinha adrenalina nas pontas das rodas e era difícil controlar. E vamos tocar nos dois pontos que falámos ainda há pouco. Porque é que tu gostavas de tudo isso? Lembram-se que eu falei de patinagem artística e ginástica? Eram as tuas bases. Alguém que começou com patinagem artística começa logo num tipo de patinagem que era muito mais avançada que a minha, porque eu patinava, fazia corridas, olhava para o lado, olha, vais lá atrás. Tu não, tu era saltar, rodar, etc. Depois saíste daí, saíste da patinagem de velocidade, de artística, e começas-me a fazer ginástica acrobática. Então quando tu começas a andar de patins em linha, qual é... Pensem um pouquinho, o que é que acha que este homem vai fazer? É obviamente a primeira pessoa em Portugal, para mim, acho que foste a primeira pessoa em Portugal a dar front flip. Antes do Gonçalo ou foi o Gonçalo antes? Eu acho que fui o primeiro a dar front flip, ou se não foi o primeiro, foi na mesma altura. Foi o primeiro, se calhar, documentado. Sim, foi o primeiro documentado, porque eu dei front flip num dia. Eu experimentei naquele dia e eu fazia 360, tal e qual como as pessoas, o pessoal de bicicleta, que eu fazia demonstrações e comecei a andar de patins com o pessoal de bicicleta. Não havia pessoal de patins, pouco. Exato. Pronto, já apareceram depois. Foi antes do boom. E pronto. E o que é que na altura o boom era? Era fazer backflip de bike. Mas eu, tecnicamente, backflip, andar para a frente e um back para trás, não me soava muito bem. Podes dar back para a frente. Apesar de cerca de uns meses depois, ou um ano depois, de salvo erro, dei backflip e deve ter sido dos primeiros a dar backflip em Portugal também. E então, o mais básico que eu é front flip. E pronto, e comecei numa tarde e
por consequência estava esse programa lá, numa das demos, e eles viram e eles acharam engraçado. Na altura havia uns prémios que davam a nível do país as pessoas que se destacavam nas modalidades. É tipo uns Oscars. É tipo os Oscars radicais. Exatamente. Não, o Switch até foi cromo, vocês é que não sabem. Eu até fui cromo. É verdade? Yeah. E então eles estavam lá, estavam a filmar, eu nem sequer fazia a mínima ideia, e pronto, e eles voltaram-se a mim, experimenta o front flip, experimenta dar um mortal. Na altura, um dos grandes bikers também, no nível nacional, que era o João Gil, nós tínhamos grande topo a nível de Portugal ou da Europa mesmo. Aliás, ele foi uma das primeiras pessoas a dar front flip numa bicicleta nos anos 90. E na altura ninguém dava front flip com uma bike. Mas ele até usava uma coisa ele mais... Ele usava uma almofada no rabo para poder dar front flip. Na altura, se vocês não sabem, uma bicicleta muito mais pesava uns quilitos. A mais. Mas na altura também se falava que a bicicleta devia ser mais pesada para ser mais estável no ar. Sim. Isto vamos falar de patins. Sim. E então surgiu naquela tarde fazer o front flip e pronto. E eles captaram essa imagem. E uns meses depois eu recebi um telefonema e disseram-me, foi o Vasco até, que era um dos presidentes do nosso clube, que agora está a viver no Brasil, disse-me, olha, Emanuel, tu recebeste um prémio ou foste nomeado, mas eu, nomeado para o quê? Para a cena do programa, e eu não fazia a mínima o que é. Portugal. E eu dei o teu nome e não sei o que é, e eu, ok. Então, e tu te chamas-te Emanuel Rodrigues? E eu não me chamo Emanuel Rodrigues. Mas eu dei Emanuel Rodrigues, eu tinha aqui com o teu cromo é o Emanuel Rodrigues. Ok, então o cromo não é o Emanuel Pimentel, é errado, o Emanuel Rodrigues era falso. Se alguém tiver o cromo Emanuel Pimentel, hoje em dia vale muito dinheiro. E então, depois fomos às festas, que havia as festas do Portugal Radical e não sei o quê, e consequentemente foi nomeado com aquela pessoa que também eu vi, conheci na altura, que era o Pedro. Sim. Foi uma das pessoas que tu viste então em Pedroços com os skaters para teres a chegar. Que na altura, perguntava se conhecias também. Que na altura eram os únicos inliners que eu conhecia que faziam street à séria mesmo. Sim, eles já andavam rails e corrimões de metros e metros, e eu, aqueles gajos parecem americanos a andar mesmo. Era eu, o Bruno. Parecem americanos. Americanos. E tipo, era eu agora não me quero esquecer de Michel, o Pedro, o Tiago. Que, por coincidência, o Tiago morava no mesmo prédio que os meus avós. Aliás, eles todos moravam perto de mim e eu nem sequer sabia. E depois, mais tarde, claro, a ida aos meus avós era ir, e eu ia lá ver os meus avós e ia andar com eles. Por isso é que começaste a ver os teus avós mais vezes. E depois, e pronto, eles foram de grande influência e criou-se uma geração enorme. Mais tarde é que eu vim conhecer com o Ricardo Lino, numa das competições, e eu disse assim, eu vi o Ricardo Lino a dar backflip, prancha flip, num plano inclinado. Eu assim, aquele gajo é louco, só pode um plano inclinado, assim, que o pessoal a dropar e a subir caía, e ele queria dar backflip. Pronto, foi quando eu conheci o Lino. Tinha uma doença. Quando eu conheci o Lino, e depois mais tarde vim saber que ele era perto do Algarve, ou seja, estava mais próximo do que o Pedro e do que todos os outros, e que mais tarde, até posteriormente, teve um apoio de uma loja de Faro, que se chamava Rasa. In Extremis. Ou In Extremis, já. E pronto, e depois começamos a criar uma crew, e depois já o Feira também, miúdos como o Ricardo Rosa, grande influência, o Goya, miúdos com muito talento, Hélio, que na altura também fazia pinos e acho que também dava cambalhotas. O Hélio dava grandes front flips. Sim, dava grandes cambalhotas e não sei o quê, e misties e não sei o quê. Bem, e depois aí foi inevitável. Deixei de ser o Switch, o Master. E passaste a ser mais um do Algarve. E mais um do Algarve. E o Algarve era... E pronto. E o Switch já foi passado e pronto, e tchau. Não, o Switch não foi passado. Isto é assim, o que acontecia era... Mas foi fixe porque eu vi que realmente houve ali uma geração e, sim ou não, tive alguma influência e até fico orgulhoso, e eu tenho quase a certeza que toda essa gente que começou comigo e alguns que continuaram, que
epá, em certo devem agradecer de Claro que ter sim. conhecido. Claro que sim. E eu agradeço ter-vos conhecido a eles, porque é tal coisa, sempre tive alguém para me puxar e continuar. E pronto, basicamente foi isso. Agora tenho uma outra pergunta para ti. Então isto é assim, estamos a falar aqui de uma pessoa, isto é muito ligado à patinagem de manobras, patinagem de rua, o que quiserem chamar. Mas estamos a falar de uma pessoa que está aqui, que começou a andar de patins antes do dito boom. O boom passou, está aqui. Dá uns anos para cá que eu ouço sempre a mesma coisa, que é, os desportos vão como ciclos, existem ciclos de 10 anos, primeiro ouvi a história do ciclo de 10 anos, depois ouvi o ciclo de 15, depois o ciclo de 20, eu ouço o ciclo cada vez a ficar maior, mas não vejo o boom a acontecer outra vez. Como alguém que viveu o boom, como tu viveste, ou seja, eu já andava de patins, mas era diferente, tu foste basicamente o centro do boom, tu eras a imagem do Portugal radical a dar cambalhotas, vá. Tu achas que algum dia mais vai acontecer da mesma forma, ou algum dia mais vai voltar os patins? Pelo que sim, é assim, deixa-me desculpa dizer-te isto, mas vamos fazer a pergunta o mais realista possível, não como um aficionado dos patins, mas como alguém que vive com os pés na terra. Achas que vai voltar a acontecer? Da mesma maneira, no Aggressive, não. Agora, que estamos a ir para um novo momento e um momento talvez se calhar mais lógico, é que a patinação nunca vai acabar. Os patins nunca vão acabar. Sim. As pessoas só têm que compreender que, se realmente gostam de andar de patins, tanto gostam de andar de patins em rampa, em reta, a dar velocidade, em slalom, em slides, em hockey patins. Os patins é a sensação de liberdade. É um ser humano que descobriu que podia ter umas rodas pequenas e que podia virar e fazer com o corpo o que quisesse. É quase como voar. Sim. O inline. Quem aprende a andar de patins e quem realmente domina e atinge velocidades e salta com pequenos obstáculos e não sei o quê, nós temos o controle absoluto, mais ou menos, com algumas quedas, claro. Porque, obviamente, é como tudo, mesmo que quer aprender a voar tem que ir. Por exemplo, o skate, eu experimentei o skate e o skate, tecnicamente, é muito grande. Mas ficas um pouco mais limitado em termos... A partir do momento em que tens um bocado de madeira que não te deixa mexer os pés como queres, ou seja, tu podes obviamente... Apesar de eles terem evoluído bastante. Obviamente. Obviamente que podes chocar aquilo como que seja, mas não podes aterrar com um pé aqui ou um pé ali. Aterras assim e é mais... Mas é assim, não é uma crítica, é o que é. E eu acredito, e cada vez acredito mais, pelo que eu vejo. Eu não sou uma pessoa muito atenta às coisas, eu sou mais de sentimento, não penso muito nas coisas, mas com a experiência tenho vindo a perceber que o futuro, realmente, e nós já percebemos disso, é que as pessoas não façam só um desporto. Não é só um desporto ou só uma vertente? Só uma vertente do desporto. Por exemplo, tu não és obrigado a ser só inliner ou andar de patins. Tu podes andar de patins e podes experimentar skate. E hoje os miúdos experimentam trotinete, experimentam skates, experimentam patins e eles assim, e é isso que os vai fazer escolher o que eles gostam mais. Escolher e ter talvez interesse e não ter preconceito pelas modalidades. E eu penso que neste campo, a nível de voltar dos patins, voltar à cena de competição de Jogos Olímpicos e não sei o quê, os miúdos vão ter interesse, porque os miúdos, quando são jovens, são competitivos por eles, porque na escola a primeira coisa que eles aprendem inato é que têm que ser competitivos, porque senão são ultrapassados e tal, e não sei o quê, e os miúdos tornam-se competitivos. Só que há aquela maneira de a pessoa perceber da competição positiva e da competição negativa, e eu acho que os patins, se a pessoa realmente gosta de andar de patins, quando anda de patins e compete realmente por gosto, que tira prazer, e pronto, eu acho que a pessoa pode ser competitiva, mas não no aspecto negativo. Pronto, e é isso que tem que se ensinar às crianças, e é isso que tem que se passar a mensagem, que tu estás a competir, mas tu estás a fazer uma coisa que tu estás a gostar e não estás a competir só por um intuito, porque tu depois não vais ter idade para competir, mas tu aprendeste a andar de patins e atingiste um nível que depois, mais tarde, tu ficas addicted e ficas
ligado àquela modalidade. Deixa-me fazer-te uma E a pergunta. competição ensina-te muita coisa, a ser disciplinado, Claro que e é isso que eu tenho aprendido com a velocidade, porque a velocidade é uma patinação mais desporto de elite, mais com regras e com coisas que te ensina. Mas mesmo a patinagem de agressivo, se tu queres ser bom, tem que ser. Claro, porque se não cais, Vou falhas. dar um exemplo então de uma pessoa que muitas vezes as pessoas não conseguem perceber o quanto aquela pessoa tem regras com ela mesma. Alex Brosco é um dos melhores exemplos. O motivo pelo qual ele é tão bom, obviamente, é super dotado de skills, ou seja, mas para além disso é uma pessoa que desde sempre tem cuidado com o corpo, desde sempre não é a pessoa da festa. Epá, eu não tenho nada contra isso. Yeah. Quer fazer, faz. Mas obviamente a longo prazo uma pessoa que se dedica Tens resultados. a uma pessoa que tem muito cuidado com o corpo, cuidado com a alimentação, cuidado... Epá, mais cedo ou mais tarde vai sobressair. Yeah. E é o que acontece ali. Agora, tenho uma pergunta para ti, que se calhar é um bocado tocar na ferida, que é: tu adoras a patinagem, queres fazer a patinagem crescer, dizes-me que é super importante os miúdos verem mais gente a patinar. Faz mal. Tu não achas que... Faz mal. Tu queres ver a patinagem crescer, queres ver mais pessoas a patinar. Tu não achas que o tu não patinares quase em Portimão não pode fazer com que haja... Porque isto é assim, tu próprio me disseste que tu não gostas de patinar sozinho. Mas se tu não gostas de patinar sozinho, como é que vais querer que um miúdo que te veja na rua comece a patinar? Esta é uma primeira pergunta. Depois a segunda pergunta é: o miúdo nem sequer te vai ver na rua porque tu não patinas lá, porque não gostas de patinar sozinho. Como é que podemos fazer, isto não é diretamente a ti, mas é, por exemplo, para pessoas que possam sentir da mesma forma que tu, o que é que nós podemos fazer para patinar? O que é que achas que podemos fazer para mais gente? Ultimamente, eu comecei a tomar atenção e a demonstrar um interesse por outras coisas que eu nunca tinha tomado interesse. Com os telemóveis, cada vez é mais fácil filmar, cada vez é mais fácil tirar fotografias, cada vez é mais fácil divulgar o que tu fazes. Exatamente. E então eu pensei, eu tenho 40 anos, porque é que raio eu vou fazer uma página de um atleta de 40 anos em meu nome? Eu gosto de deixar, eu queria deixar um legado registado, não só nas memórias dos meus amigos, mas eu queria deixar uma coisa registada e queria divulgar o desporto pelo que eu faço há tantos anos. E a maneira que eu acho hoje em dia mais importante e uma das principais realmente é o Facebook e é o Instagram e essas redes sociais. O que é que eu decidi fazer? Decidi fazer uma página de atleta. Pronto, muito pouco tempo, há uns dias. O que é que eu faço para divulgar? Essencialmente eu filmo e muitas das vezes tento filmar em Portimão, em eventos em Portimão e em sítios, em locais em Portimão. E divulgo sempre a modalidade. Tento filmar em alguns sítios em Portimão, faço demonstrações, esporadicamente, agora não tanto, mas faço algumas demonstrações na zona de Portimão. Eu tenho um apoio da Roll and Slide, que tomou atenção em mim por causa de eu começar a fazer velocidade, porque a vertente deles é mais direcionada aos patins de velocidade, tem agressivo também, mas eles inicialmente começaram a apoiar as tours que nós fazíamos. Okay. Pronto, com rodas, etc, e essas coisas assim. E então, eu através disso tento divulgar, através do Face, Instagram, e é assim que eu divulgo, e pronto, e muitos miúdos veem coisas em Portimão e falam comigo. Hoje em dia é difícil de estimular os miúdos, porque falta um passo que eu não sei se vou dar, se não, que é complicado, que é o tal passo das escolas e de incentivar os miúdos e ter muitas vezes vou dar um exemplo, olha. Eu estava a dizer há bocado, uma das coisas que eu comecei a fazer ensinos, nem sempre tem que ser uma escola. Obviamente muitos pais gostam de escola porque é organizado e os pais gostam de regras, é normal, nós queremos ensinar regras aos nossos filhos, mas por exemplo, eu ensinos, comecei a fazer uma coisa super simples. Quartas-feiras, 6h30, eu e a minha família já íamos patinar. Então vamos patinar naquela zona ali da Avenida da Praia, quem quiser juntar, vem connosco. Eu comecei a fazer isto na África do Sul,
cresceu. Obviamente, eu não estou a dizer que é o certo ou que é o errado, mas muitas vezes é o que é preciso. As pessoas só precisam saber que há um dia que mais gente se junta para patinar e passado se calhar 3 ou 4 meses eu não posso ir 1 ou 2 ou 3, ou se calhar estou fora um mês e as pessoas continuam a ir. É criar hábito. Isto é, a meu ver, uma das coisas super importantes. Agora, acho que nisso é uma das coisas que podes fazer se te posso aconselhar de alguma forma. Agora, há uma coisa que tu falaste aí que é muito importante. E isto é o motivo pelo qual eu comecei a fazer YouTubes e desde sempre trabalhei com redes sociais. É a minha profissão. É redes sociais, sobretudo nesta área dos patins. Mas a verdade é que eu vejo isto como uma das principais saídas para os patins no futuro. Porquê é que eu digo isto? Isto é assim. Qualquer miúdo hoje em dia está, quer queiramos, quer não, um miúdo ver o telefone, ver televisão. A rede social que é mais social de todas, quer queiras, quer não, sobretudo na camada jovem, é o YouTube. Todos os miúdos veem o YouTube. Por isso é que eu quis começar a mexer um bocado mais no YouTube, por isso é que faço tantas coisas tão básicas que tenham a ver com o ensinar como apertar os patins, como trocar o rolamento. É o que eu faço neste canal sobretudo. Porquê? Porque é importante. Este tipo de informação, as pessoas achavam, não é assim tão importante, mas como toda a gente pensava nisso, quem está a começar não tinha esse tipo de apoio que é super importante. Eu já o fiz em inglês, hoje em dia estou a tentar fazer em português também, e por eu fazer, eu não te vou dizer tipo a não fazeres, eu continuo a dizer a mesma coisa. É super importante haver mais gente a fazer. Tu fazeres a página de Facebook, começares a ter mais atenção com a tua página de Instagram, que ninguém está a falar de influencer para ganhar milhões, não é nada disso. Estamos a tentar influenciar mais gente para fazer o desporto que é a nossa paixão. Portanto, quanto mais pessoas que estão deste lado a ouvir isto tentarem fazer, mostrar mais o que fazem. Isto aqui não é uma forma de... Ninguém está aqui porque... É divulgar e incentivar. Exatamente, ninguém se acha que é o melhor. Agora, a realidade é que o que ele falou também é muito importante. Este registro é um dos motivos pelos quais a minha mulher hoje em dia consegue perceber porque é que eu faço os meus vídeos de YouTube, sobretudo no meu canal principal. A verdade é que tu vais ao meu canal principal, um dos primeiros vídeos é o dia que ela engravidou. E isto está num canal de patins. Um dos vídeos que veio a seguir é quando a minha miúda nasceu. Nós fizemos um vídeo que eu meti um bebê falso, obviamente, dentro de um carrinho de bebê. Isto são coisas que se calhar daqui a 10 anos nós vamos olhar para isto e está um registro feito, está uma memória feita. Ao mesmo tempo que estou a fazer isto para mim, estou a tentar ajudar o desporto, que é a minha paixão. Portanto, o que eu quero dizer a mais gente do outro lado, e obviamente tu sabes disso e por isso é que o estás a fazer, é quanto mais ativos nós formos nestas redes sociais, sim, às vezes é 5, 10 minutos, nem sempre é para sermos gabarolas, faço isto, faço aquilo, faço outro, mas é sobretudo para sermos mais ativos, o desporto ser mais presente, porque qualquer miúdo que queira começar a fazer um desporto, deixa lá ver aqui, tu se for preciso vais ver o hashtag skating e vais ver o hashtag skateboarding, e skating até é mais popular. Agora o problema é skating, algumas pessoas andam de skateboard e põem skating, outras andam de patins em linha e põem skating, e depois alguns que fazem aggressive não se querem ser rotulados como skating, mas a verdade é que somos todos a mesma coisa, tal como tu disseste. Os patins é tudo o mesmo, são patins, e enquanto nós não começarmos a perceber que patim é patim, a coisa não vai crescer. Agora, eu acredito muito no WRG, nos World Roller Games, por isso mesmo, porque é o primeiro evento que junta tudo o que tem a ver com patins, e isto mostra o potencial do patim. Isso para mim é uma coisa super importante, e acredito que isso possa fazer grande diferença no futuro. Primeiro porque dá objetivos, porque as pessoas têm que treinar para resultados, é quase como os Jogos Olímpicos da patinagem, e depois quando alguém que vá àquele evento vê a quantidade de pessoas a participar, é motivador. Pois. Pronto, e acho que é isso. Tens mais alguma coisa que queiras dizer? Não, só quero agradecer à minha família por me suportar estes anos e me apoiar na modalidade que eu tenho, que tem sido das maiores influências, tem sido a minha mulher, tem-me ajudado bastante, e pronto, e eu acho que patinar é o puro prazer, e as pessoas deviam olhar para isso como uma ferramenta muito importante na vida delas, buscar qualquer coisa que lhes realmente faça bem e que equilibre a sua vida, que por causa disso é que, pronto, eu sou feliz. Boa. Agora, excelente. Muito, muito obrigado. Agora vou ter que revelar uma coisa. Vocês sabem, é assim que nós vamos acabar este vídeo, vocês sabem que o Switch aluga
um espaço só para guardar os patins. O Switch aluga uma arrecadação porque tem tantos patins. Tem que alugar uma arrecadação para guardar os patins. Então vamos lá terminar. Quantos patins é que tu tens, mais ou menos? Eu sei lá, não sei. Tenho. Assim em média. Só assim, vamos de cabeça. Sei lá. Devo ter para aí uns 30 pares, talvez. 30 pares. É assim, olha, se alguém quiser patins, manda uma mensagem assim. Não, estou a brincar. É assim, olha, espero que tenham gostado deste vídeo. Se este é o primeiro que viram, eu conto fazer com alguns destes mais, obviamente tem que ser filmados aqui no estúdio, portanto se alguém vier aqui à zona de Sines, digam-me qualquer coisa, pode ser que a gente tenha tempo para conseguir fazer uma coisa deste estilo. O objetivo, obviamente, é divulgar a patinagem, seja ela qual for, seja um jogador de hóquei, seja alguém que tenha alguma coisa a dizer sobre a patinagem, sobre os patins em geral. Vamos tentar falar, vamos tentar trazer mais gente a andar de patins. É esse o motivo pelo qual eu comecei este canal de YouTube em português, porque nem toda a gente vê as coisas em inglês, nem toda a gente está tão dentro da língua. Mais cedo ou mais tarde as coisas, eu acredito que se vão universalizar, mas até lá estamos aqui, somos portugueses, orgulhosamente portugueses. Vamos fazer conteúdo em português, sobretudo para os mais novos que ainda não falam inglês. E assim, espero que tenham gostado. Se ainda não subscrevem o canal, esta é a altura para fazer. Deem-me um thumbs up, deem-me um fixe se gostaram. Se não gostaram, digam o que é que não gostaram. Deixem-me um comentário. E o que eu digo sempre é para não se esquecerem porque é que começámos a patinar. Sabes porque é que é, Switch? Porque me faz feliz. E porque é que te faz feliz? Porque é bom patinar. Porque é divertido. É divertido. Yes. Até à próxima.